Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a segunda audição desta tarde com a audição do Dr. Lévi Gomes, na qualidade responsável pela marcação das primeiras consultas no Hospital de Santa Maria e coautor da carta dirigida ao então diretor clínico do Centro Hospitalar de Santa Maria a contestar o tratamento, ao abrigo do número 1, artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de dar a palavra ao Dr. António Lévi Gomes para fazer uma introdução inicial, vou informar de que as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, se rege pelas regras do processo penal, não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Atendendo que o Dr. Lévi Gomes vem acompanhado do seu advogado, e já informei antes de entrarmos aqui na Comissão, mas volto a informar que apenas terá permissão de usar o microfone o depoente, não podendo o mandatário de usar a palavra durante a audição. Caso o depoente, no decurso da audição, pretenda obter aconselhamento jurídico junto do seu mandatário, deverá dar essa indicação a mim, como Presidente da Comissão, desligar o microfone, de modo que a conversa não seja audível pela Comissão, consultar o mandatário, fim do aconselhamento com o seu mandatário, deverá o depoente voltar a ligar o microfone, de modo a dar continuidade à audição. Posto isto, vou-lhe dar a palavra, Dr. Lévi Gomes, pode fazer a sua introdução. Obrigado e obrigado pela sua presença hoje aqui. Ok. Bem, eu é que agradeço, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como também penso que receberam um manuscrito que eu enviei para todos os grupos parlamentares, também queria cumprimentar esta Comissão, o trabalho que tem feito, a excelência dos resultados que obtiveram, das respostas e das não respostas, e, portanto, apraz-me imenso estar aqui. Só queria fazer, e contextualizando um pouco mais em relação àquilo que eu disse, que eu escrevi e que enviei para os senhores deputados através do e-mail, queria só dizer duas ou três coisas. Primeira, qual foi a minha motivação para a escrita e para a minha participação neste acontecimento? Foi essencialmente um dever de cidadania, um dever cívico para tentando valorizar ou tornar evidente a discrepância que havia entre o tratamento e a abertura que poderia ser dado a determinados gastos e o depauperamento em que as pessoas que trabalham no SNS se deparam. Em segundo lugar, queria reforçar que eu tenho desde cerca do ano 2000 um acesso fácil com o Sr. Presidente da República através de e-mail, através de quando ele era comentador e eu lhe pedi que fizesse a divulgação de alguns livros que nós fizemos no Serviço de Pediatria e a partir daí comecei a ter um contacto regular e depois com o aparecimento do e-mail prossegui esses contactos sobre os mais variados assuntos, sobre saúde, sobre política em geral, sobre acontecimentos da sociedade e sempre obtive da parte dele toda a abertura e nunca nenhum motivo de enfado em relação às minhas perguntas, fossem elas quais fossem. Em terceiro lugar, uma coisa muito importante, quando nós fizemos a carta, no dia 21 nós decidimos fazer uma carta exatamente pela situação que se estava a avolumar. E nesse dia não havia Marcelo Rebelo de Sousa, não havia no horizonte Nuno Rebelo de Sousa, não havia secretário de Estado, não havia nada. Era unicamente a nossa decisão de chamar a atenção, nós dizemos o alerta, para aquele desequilíbrio entre o SNS em dificuldade e os gastos que eram discutíveis. Só 2 dias depois, ou 3 dias depois, é que nós ouvimos falar na possibilidade de haver interferência
do Sr. Presidente da República, e só a partir desse dia, portanto, 3 dias depois de termos decidido fazer a carta, é que surge o nome do professor Marcelo Rebelo de Sousa, e eu pergunto diretamente ao professor Marcelo Rebelo de Sousa qual foi a interferência dele neste caso. Por fim, dizer que eu nunca tive qualquer contacto com estas doentes, com as mães, com as miúdas. Não. O nosso problema nunca foi, ao contrário do que disse a comunicação social muitas vezes, o nosso problema nunca foi respeitante ao tratamento. O nosso problema, isto não é um problema médico, isto é um problema administrativo, é um problema político, mas não é um problema médico, porque nós sabíamos que uma vez entrada esta criança na engrenagem do SNS, logicamente teria o tratamento que qualquer delas teria. Portanto, eu nunca interferi do ponto de vista médico em relação a esta miúda, até porque, como ficou já explicitado nesta comissão, nós temos as nossas tarefas bem distribuídas na nossa unidade, e a doutora Teresa Moreno e a Joana Coelho, que esteve aqui há bocadinho, são as pessoas que têm a seu cargo as doenças neuromusculares. Portanto, eu percebo pouco, aliás, não gosto nada de doenças neuromusculares e, portanto, nunca tive qualquer nem interferência, nem vontade de interferir em nada. Portanto, era isto que eu queria transmitir aos senhores deputados e agora estou à espera das vossas questões que queiram colocar. Todas elas. Muito obrigado, Dr. Lévi Gomes. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que vai iniciar a inquirição hoje. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o professor Lévi Gomes e agradecer a sua presença aqui para nos tentar esclarecer também adicionalmente aquilo que já foi protagonista em alguns períodos deste processo. Cumprimento também o seu advogado e agradeço também a presença do doutor connosco. O Dr. Lévi Gomes, reconheço em primeiro lugar a motivação e agradeço a motivação. Julgo que é importante que os cidadãos compreendam quais são os seus deveres de intervir e, mais do que isso, participarem denunciando situações que considerem incorretas e, por isso, saúdo isso, principalmente com a nota que fez, adicional, que pretendia também salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde nesta matéria. Este é um processo onde o Sr. Professor foi, de alguma forma, protagonista. Apesar de não ter intervido clinicamente, como já nos disse, e também não tínhamos registro dessa situação, o senhor foi protagonista, porventura por ser diretor do Serviço de Neuropediatria à época, mas principalmente porque, de alguma forma, também nunca se coibiu de, no espaço público, intervir, denunciando, alertando. Às vezes, devo confessar, numa perspectiva meramente como jurista, excessivamente, porque expôs e-mails do Presidente da República, que apesar de serem sido enviados a si, eram mecanismos que respeitavam a conversas que teriam os dois, mas independentemente disso, o Sr. Presidente da República também nunca se coibiu de nos comunicar todas as comunicações que fez e, portanto, essa situação está ressalvada e salvaguardada. A questão principal, e começo naturalmente pela questão da carta. É uma carta que foi usada variadíssimas vezes para, de algum modo, dizer-se, utilizando isto abusivamente, dizendo que a carta respeitava, ao contrário do que agora disse, e compreendo o que disse, mas que era uma carta que era usada para dar uma certa dimensão política a este caso. Já até referenciando a questão, que depois veio a ter dimensão pública, das pressões políticas que tinha havido neste mesmo processo, quer, eventualmente, do Secretário de Estado, aliás, chegou a dizer que havia membros do Governo que tinham feito pressões relativamente a isso, e gostava, numa primeira pergunta, de perceber como é que teve conhecimento dessas pressões políticas relativamente a este caso, por parte de membros do Governo. Obrigado. Duas coisas. Em relação à participação dos médicos em geral, é uma necessidade que é preciso que surja na sociedade portuguesa e nos médicos em geral, os médicos habituarem-se a intervir em coisas com as quais não concordam.
E há um assunto muito importante que é a existência do diretor clínico. Ora, o diretor clínico é uma pessoa nomeada pelo governo. Portanto, qualquer médico que tenha um problema não tem ninguém a quem se queixar, porque não é ao seu diretor do serviço, não é ao diretor clínico que é o mandante do governo, não é ao governo que é próprio ele que manda. Portanto, urge que haja uma modificação do processo de encontrar um diretor clínico, que devia ser por votação, devia ser por eleição dos médicos, nomeadamente para haver um contrapoder em relação às administrações. Depois, quando diz que eu fui protagonista completamente involuntário, ao contrário do que surge, tu fomentaste isto. Eu fui completamente um protagonista involuntário. E porquê é que eu fui involuntário? Porque um belo dia, há um ano, uma jornalista me veio ter comigo e perguntou-me, depois de todos os outros colegas com certeza terem dito que não davam a cara, não é? Porque as pessoas têm medo de falar, vem ter comigo a dizer, está de acordo em responder a duas ou três perguntas sobre a carta que escreveram, sobre a eventual onde é que o Presidente da República entrava nesta situação, e essencialmente isso. Eu disse, com certeza, mande-me as perguntas à jornalista Sandra Felgueiras, mande-me as perguntas, e eu fui com as perguntas ao Conselho de Administração do hospital, porque nós médicos não sabemos nunca quando é que somos postos em causa, quando é que nos levamos um processo disciplinar, que a gente tem mais que fazer do que andar no fundo, a ir buscar soluções que nos defendam. O outro dia o Dr. André Ventura perguntava à minha colega, mas porquê é que não disse, porquê é que não fez, porquê é que não... Quer dizer, no meio da atrapalhada toda em que nós vivemos, sabemos que se entrarmos por aí, vamos estar dias, horas e não há um fio condutor. Se houvesse um diretor clínico que fosse nosso apoiante, se calhar íamos ter com ele e ele que fizesse o trabalho dele. Portanto, eu fui um protagonista involuntário. É evidente que eu tive o amém da Presidente do Conselho de Administração, que hoje é Ministra, para ir difundir e responder a estas questões e, portanto, fui protagonista involuntário, mas fui protagonista com muito gosto, porque isto situações é para se esclarecerem. Depois, esta carta teve uma dimensão que lhe é alheia, porque foi sempre dito na televisão que nós éramos contra o tratamento. E nós não éramos contra o tratamento, nós éramos contra o Estado, que agora está tão na moda, não é? De se fazer um crivo em relação à entrada no SNS, já na altura tínhamos falado, e estamos a falar há 4 anos, esta situação de agora vem com 4 anos de atraso, porque isto devia ter sido resolvido há 4 anos. E quando nós mandámos a carta para o diretor clínico, que para nós representava o Ministério da Saúde, e a carta não sei para onde é que foi parar, nós entregámos à Comissão de Ética do hospital, porque para nós podia ser um dilema ético ter que escolher: tratamos este ou não tratamos este? Sr. Professor, diga. Eu li as suas declarações em que isto tinha sido enviado para a Comissão de Ética. Sim. Nunca vi em lado nenhum resposta da Comissão de Ética. Não há resposta. Responderam? Não. Dia 7, e há pessoas da Comissão de Ética do meu serviço. Portanto, é muito estranho. Quer dizer, esta história para nós foi altamente triste não termos tido qualquer resposta, porque nós estávamos armados em campeões e achávamos, bem, isto vai ser uma coisa brutal, vamos ter... Não obtivemos resposta de nada e eu fiquei muito, muito satisfeito disto ter saído agora, 4 anos depois, porque, e pelos vistos está muito na moda, não é? Porque os senhores deputados agora só tratam disto, mas nós, há 4 anos, alertámos para um problema desta ordem. Pressões políticas. Pressões políticas, que eu saiba, quer dizer, pressões políticas não faço ideia nenhuma. Ou seja,
Nós decidimos escrever a carta num dia. 3 dias depois, a minha colega que esteve aqui, ela diz, eles vêm a pedido do Marcelo. E é nesse dia que eu escrevo ao professor Marcelo, A sua colega, Teresa Moreno, que disse aqui. E eu pergunto ao professor Marcelo, afinal, a carta que eu lhe escrevi há 2 dias a alertar para este problema, o senhor, é que estas vêm por seu intermédio, ao arrepio, no fundo, da carta que eu lhe tinha mandado há 2 dias e que o senhor Presidente me respondeu. Portanto, isto não é uma pressão, isto é uma constatação. Em relação, só terminando uma coisa, em relação ao Secretário de Estado, eu nunca ouvi qualquer referência ao Secretário de Estado até há 1 ano. Nunca ouvi e estranhei imenso ter vindo escrito pela Teresa Moreno que vinham através do Secretário de Estado, porque eu nunca ouvi o Secretário de Estado. Nunca. Era exatamente essa a questão que ia colocar. Agora disse que a Teresa Moreno teria dito que vinham através de Marcelo. Nunca houve uma evidência disso, exceto aquilo que relata, aliás, nas suas próprias declarações, que o Sr. Presidente da República lhe terá respondido cronologicamente relativamente a este assunto, dizendo que o encaminhamento era um encaminhamento normal para todos os pedidos que passavam por Belém, nomeadamente pela Casa Civil, mas há várias evidências, quer a doutora Teresa Moreno declarou aqui que teria havido uma pressão do Secretário de Estado, quer houve aqui uma intervenção do doutor Luís Pinheiro, porventura, como dizia há pouco, na sua condição de representante do Governo relativamente à gestão do hospital, sendo membro do Conselho de Administração também do hospital. Mas nunca tomou conhecimento, a não ser, porventura, publicamente, do e-mail que a secretária do Secretário de Estado enviou para o hospital a pedir a marcação da consulta. Nunca ninguém lhe referenciou isso. Não, mas eu acho que o e-mail da Carla Silva não refere, porque eu percebo, não refere nenhum pedido de marcação de consulta. Mandam uns nomes que devem caídos do céu, caídos do céu, e manda esses nomes para dar seguimento a uma conversa telefónica que houve. Ela própria assumiu aqui que tinha mandado para pedir marcação da consulta. Pois, mas isso deve ter sido no telefonema, porque não foi por escrito, percebe? E eu fiquei o outro dia também particularmente alerta, porque eu também sou um grande apreciador destas vossas sessões, fiquei alerta com o que disse o doutor André Ventura o outro dia, para a minha diretora, como é que confirmou, não é, que o pedido vinha através do Secretário de Estado. Que isso é muito particular. É uma evidência, não é? Como? É uma evidência que foi. Não é? Não acho. Não acho nada. Assumiram isso, Sr. Professor. Quem é que envolveu? A Carla Silva assumiu que tinha feito a marcação a pedido do Secretário de Estado, em declarações aqui nesta comissão. Mas há um problema, é que o Secretário de Estado não se defendeu, e eu não estou aqui para defender o Secretário de Estado. O Secretário de Estado não se defendeu porque não quis. Como? Mas eu já estou como o que ele disse, não é? Porque é que dão mais valor à palavra da secretária do que à do Secretário de Estado? Acho que isto é um assunto em aberto, para mim. Portanto, uma secretária podia ter o poder de uma marcação de uma consulta. Uma secretária podia ter o poder para marcação de uma consulta no hospital e agia por modo próprio. Sim. Não, por modo próprio não. É uma prática habitual no hospital. Não é por modo próprio, é com... pode haver mais pessoas envolvidas, penso eu. A Ministra? Não sei. Houve uma declaração do Sr. Professor, é que têm que ver, a primeira declaração que fez à TVI a 30 de novembro dizia que a Ministra era a responsável. Não, eu... Sim. Não, eu disse, sim. A minha colega Teresa Moreno disse-me que tinha havido telefonemas do gabinete da Ministra, é verdade. Eu nunca minto, eu nunca minto. Não ponho isso em causa, Sr. Professor. Sim, eu é clarinho. Claro que não estou a pôr em causa o seu Sim, mas eu disse e é verdade. Eu disse e é verdade. Eu disse e é verdade. Depois as pessoas desdizem-se, dizem outras coisas, etc. Mas não, é clarinho. E, portanto, para si, pode não ter havido envolvimento por parte de membros do Governo relativamente a esta matéria. Houve apenas e só uma marcação, não sabemos a quem atribuí-lo, que aconteceu por acaso no hospital, ou nós não sabemos, ou arrepio daquilo é muito que é... perigoso.
deixa-me só dizer isto, sim. ao arrepio daquilo que são as normas de marcação de consultas. Sim, não, mas isso já está estabelecido, foi tudo completamente ilegal. Agora, nós não sabemos, e é muito complicado, às vezes, inferir de conversas que se têm para decisões firmes. Por exemplo, eu estou a inventar completamente, o secretário de Estado pode dizer, Carla, veja lá, não sei o quê, você que conhece a Ana Isabel, veja lá, e não dizer mais nada. E a outra vê e desenvolve uma coisa qualquer. Portanto, é muito... ingênuos, Sr. Professor, e acreditar, também podemos ser ingênuos e acreditar que isso é uma mera teoria quase conspirativa relativamente a esta situação. Para isso não temos resposta. Não temos. Os senhores vão ter, porque vão apurar tudo. Sim, temos apurado tudo relativamente a estas questões. Como o senhor disse, a única questão verdadeiramente relevante o senhor foi perentório relativamente às situações, foi afastar o envolvimento do Sr. Presidente da República através dos mails que escreveu e dos quais recebeu resposta. Mas não nos consegue esclarecer depois como é que esta consulta, a partir do CEL, foi marcada em conjugação com a desmarcação de consultas de outros hospitais. Já foi apurado, não é? Já foi apurado. A minha colega Teresa marcou, mandada pela Ana Isabel. A Ana Isabel marcou através do Luís Pinheiro, que diz que não marcou. O Luís Pinheiro não teve contacto com o secretário de Estado. Portanto, aqui... Perseguindo este caminho, temos que aferir se por acaso estas consultas se realizaram. Nós somos um país... Tem a certeza? Como? Tem a certeza que as consultas se realizaram? Porque por esse caminho ninguém as marcou. Ao princípio não. Ao princípio não. São fantasmagóricas. Nós somos um país muito hierarquizado. E se eu tenho uma pessoa aqui que me diz isto, eu abaixo a cabeça e faço. E, portanto, isto assistiu-se ao que se passou. Portanto, a Teresa baixou a cabeça porque a Ana Isabel disse para fazer. A Ana Isabel baixou a cabeça porque o Luís Pinheiro diz ela que mandou. Depois o Luís Pinheiro obedecia a quem? Como? O Luís Pinheiro obedecia a quem? Eu acho que o Luís Pinheiro não obedecia a ninguém, nem provavelmente teve muita interferência nisto. Eu acho que, em princípio, acredito na versão dele, que... se um diretor do serviço diz, temos isto, aquilo, é umas miúdas que precisam, posso marcar? E ele diz, claro, marque. Assim, para um tratamento de 4 milhões de euros, toma-se uma decisão exatamente. Assim, e este tipo de decisões que não vai ao Conselho de Administração. Trata-se direito, trata-se assim, trata-se. E, portanto, assim acontece... Com essa displicência, trata-se os dinheiros públicos. Eu, aqui nesta comissão, o outro dia, em relação a uma pergunta qualquer, a deputada do Bloco de Esquerda disse, se fosse para gastar, se elas tiverem direito, com certeza, gastam-se 4 milhões, qual é o... É porque existe uma diferença muito importante entre a visão que têm as pessoas que trabalham no SNS em relação aos dinheiros, não é? E a quem aprova o Orçamento Geral do Estado de milhões e de milhões. Nós andamos, só para vosso conhecimento, andámos durante vários anos a tentar conseguir 1 milhão de euros para fazer uma consulta nova. Fizemos jantares, bailaricos, dançámos o vira, para conseguir dinheiro. Não conseguimos dinheiro nenhum e era 1 milhão de euros. Portanto, há aqui uma grande desproporção entre a visão, entre o povo, que para nós tudo é caro, e para os poderes públicos. Eu aqui ouvi, como lhe disse, a deputada do Bloco de Esquerda dizer 4 milhões, dá-se, pois com certeza, é portuguesa, dá-se. Ok. Só um momento, por favor. Dr. Lévi Gomes, agradeço só que evite referir-se a outros deputados não presentes na mas eu comissão. Não sei quem é que está presente. Pronto, mas a deputada em questão não se encontra neste momento. A deputada em questão não se encontra presente na comissão, portanto eu agradeço. Eu não sabia que estava aqui, pode estar aqui. Que evite falar sobre deputados que não estão presentes. Mas isto é público, isto está gravado, portanto é público. Pode continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, as suas afirmações deixam-me estupefacto. Diga. Deixam-me estupefacto porque o senhor preocupou-se, junto do Sr. Presidente da República, em indagar do que é que se passava, se havia uma intervenção dele e que obteve resposta. Havia este comentário sobre a intervenção do Governo. O senhor nunca se preocupou em perguntar ao Governo se havia uma intervenção do Governo. De quê? Desculpe lá, diga-me outra vez. O senhor estava preocupado e manifestou, por escrito, ao Sr. Presidente da República sobre os gastos no hospital e recebeu resposta.
Exato, com quem eu costumava fazer. Hein? Mas, estando enquadrado dentro da lógica hierárquica que, como refere, cujo último elemento da hierarquia é o Governo, nunca se preocupou, junto do Governo, protestar diretamente perante o Governo relativamente a esta matéria. Então, claro que fizemos. Então, a carta ao diretor clínico. Para mim, o diretor clínico é a comissão é a direção do hospital e a direção do hospital é o Governo. Portanto, nós fizemos o périplo tudo. Eu não posso jurar, porque eu tenho boa memória, não me refugio não me lembro. Eu não me lembro só de uma coisa. Eu acho que entreguei uma carta no Ministério da Saúde, até porque eu moro ao lado, mas não posso jurar. Mas, para nós, Governo foi diretor clínico, Conselho de Administração. Quando eu dou uma carta ao diretor clínico, é-me indiferente a pessoa do diretor clínico. Para mim, é o Conselho de Administração. Portanto, e há outra coisa muito importante. Não sei se viram. Há uma carta escrita pelo Conselho de Administração, 3 dias antes da nossa, a dizer exatamente a mesma coisa. Portanto, a nossa carta não tem peso, praticamente. Olha, eu a lê-la julguei que era a minha. A nossa. Não, essa carta do Conselho de Administração o que faz é o Conselho de Administração pedir reforço de verbas devido aos gastos que houve dentro do hospital. Não, mas dada a importância da situação. Há um articulado chamando a atenção para a situação que se vive e depois ele pode pedir o dinheiro que quiser. Mas o que é importante é porque é que o Conselho de Administração faz essa enumeração dos problemas, que é o mesmo que o nosso. 2 dias antes da sua carta e na plenitude daquilo que estava a acontecer. Ou seja, era praticamente líquido que esse assunto das gêmeas iam-se colocar nessa altura, não? E a seguir, sim, e a seguir ia colocar-se. Quando nós fizemos a nossa carta, as gêmeas estavam equiparadas às crianças que estavam na Bélgica, no Canadá, não sei quê. Havia um grupo de pessoas, não é, que queriam, através da cidadania portuguesa, oferir um tratamento. Mas as gêmeas não tinham predominância em relação às outras. Aliás, ao contrário do que é dito, e que não havia lista de espera, havia lista de espera. Ou seja, quando há 5 pessoas que querem vir ter uma consulta, não é? E só uma é que consegue, as outras ficam à espera. Portanto, há uma lista de espera, não há uma lista formal, mas há uma lista de espera. E quem é que definia a sucessão dessa lista de espera? Quem é que definia a marcação da consulta dentro dessa lista de espera? Como viram, a minha colega Teresa pediu informações ao Conselho de Administração. A minha diretora disse, não respondas. E depois ela foi forçada a marcar uma consulta. Forçada? A Teresa Moreno. Forçada como? Então, aqui já ficou bem dito, foi-lhe dito para marcar, não foi? Pela Ana Isabel Lopes, que por sua vez, em instruções do Luís Pinheiro, diretor clínico. Afinal, Luís Pinheiro respondeu e mandou marcar a consulta. Eu não sei se nós não temos dados sobre isso. Sobre o Luís Pinheiro. É que declarou desde o princípio, volto-lhe a falar da entrevista que deu no dia 30 de novembro à TVI, em que dizia que acredita que houvesse telefonemas da secretária da ministra Marta Temido e escreveu que houve pressões do secretário de Estado no caso das gêmeas, numa entrevista que deu à jornalista Sandra Felgueiras. Talvez tenha dito isso, mas... Está aqui citado. Há uma coisa muito interessante, é que a Sandra Felgueiras não fazia a mínima ideia quem era o secretário de Estado que estaria envolvido nisso, porque foi num período de trânsito. Como? O jornalista não olha em função da pessoa, olha em função dos factos, não é? Sim, mas quando se acusa fulano de tal, havia uma grande indecisão quem é que era o secretário de Estado. Eu sei que a Teresa Moreno me disse que havia telefonemas do gabinete da ministra. Se ela não confirma, eu não vou confirmar, porque ela é que me disse. Portanto, e eu ouço bem. Pressões do secretário de Estado, não sei, não faço ideia. Não, a senhora ministra Marta Temido, aqui inquirida por mim, reafirmou aquilo que já tinha dito aos jornais, dizendo que em relação aos contactos com o secretário de Estado, Lacerda Salles, não tinham
Eu ouvi. Acordado os dois que, para se preservarem, foi essa a expressão, não iam falar mais sobre o assunto, o que significa que tinham falado antes. Mas a senhora Ministra, Okay. ou ex-Ministra, disse que nunca tinham falado, e portanto... Mas os meandros da política são inconfessáveis. Mas nós não queremos saber dos meandros da política, aqui queremos saber é deste processo de decisão são inconfessáveis, como que levou sabem. a esta situação que o senhor denunciou relativamente Eu a esta não denunciei nada. O que é que eu denunciei? Quando Eu comprovei, olha, eu vou-lhe dizer uma Isto não é coisa. uma denúncia? Vou-lhe dizer uma coisa muito Não é uma gira. denúncia, Não, professor. denúncia tem um ar de SS, está a ver? Eu não denuncio coisas, não denuncio pessoas, eu digo coisas. Eu digo coisas e não denuncio. Denunciar é o tipo não sei o quê. Não, eu não faço isso. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu confirmei tudo aquilo que a Sandra Felgueiras sabia, e ela sabia muito mais do que eu. É um assunto interessante, porque este assunto vem 4 anos depois do que devia ter dito. Eu gostava de saber também realmente porque é que surge 4 anos depois. Eu, o denunciante, não é? Eu, o denunciante, gostava de saber porque é que isto surge 4 anos depois. E eu, o denunciante, também gostava de saber como é que havia uma carta escrita por 5 pessoas e a Sandra Felgueiras, quando eu chego à televisão, ela tem uma carta que nós nem sequer tínhamos encontrado. Que tinha desaparecido dos arquivos do próprio Conselho de Administração. Tanto Do arquivo e dos nossos computadores. Só havia um dos nossos, nós somos 5, só um dos 5 é que tinha, por acaso, a carta igual à que a Sandra Felgueiras me apresentou no dia da minha ida à televisão. Sim, não nos compete Portanto, a nós há muita coisa que podem saber. obteve essa carta. Como? O que não nos compete a nós saber como é que a Não, jornalista não, obteve essa carta. Mas compete-nos a nós mas é- saber porque é que a carta tinha desaparecido, porque era inconveniente. Pois não sei, se tenho que perguntar ao Dr. Luís Pinheiro porque é que desapareceu, não faço ideia nenhuma. Ou ele a levou para casa, ou deitou fora, ou mandou para o secretário de Estado, não faço ideia nenhuma. Portanto, a essa carta nunca Mas ele tomou recebeu qualquer conhecimento. resposta. Não, nós não recebemos resposta de nada. E pode acreditar que nós nunca mais pensámos na carta, nessa coisa, nada. Este assunto morreu em novembro de 19. Nunca mais falámos no assunto e eu fiquei muito agradado que ele tivesse vindo agora, em 23. Agora está, Com os pelo menos- contornos que vieram, mas o importante é que o assunto seja discutido e no fundo está a ser discutido agora, com grande regozijo meu. E a cumprimentá-lo exatamente por isso, porque finalmente a sociedade portuguesa acordou para esse problema de uma forma sucessiva Exato. e de uma forma que Não, é ótimo. resolver e corresponder às preocupações Exatamente, que os é ótimo. técnicos da altura têm Exatamente, respondido a é ótimo. a essa situação. Muito Portanto, contente. Estamos gratos relativamente a isso. Uma última pergunta, Sr. Professor. Depois de todo este episódio, depois das entrevistas, da sua exposição pública, alguma vez recebeu algum contacto ou do Governo ou da Presidência da República, nomeadamente da Casa Civil, sobre este assunto? Não tive. Nunca Não. se sentiu condicionado, nunca se sentiu pressionado, Não. nunca se sentiu referenciado? O doutor relativamente a disse isto? que eu falei demais, como é que eu podia ser condicionado? Nunca pode falar demais. Eu não sou, não. Eu nem sou condicionável e não fui condicionado. Mas ninguém me faz calar de nada. Muito obrigado, Sr. Professor. Homem Obrigado, livre. Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Lévi Gomes. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Ana Abrunhosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Podem inquirir diretamente o depoente. O depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Presidente, boa tarde, Sr. Professor. Obrigada pela sua disponibilidade e também cumprimento o Sr. Advogado que também o acompanha. Sr. Professor, há bocadinho referiu que, e peço só que confirme, que eles vêm a pedido de Marcelo que essa informação lhe teria sido dada pela doutora Teresa Moreno. Certo. Confirma, Sr. Professor. Certo. E então nós ficamos aqui com uma terrível dúvida, é que nós temos um processo clínico onde a doutora Teresa Moreno escreve que a consulta foi agendada a pedido do Sr. Secretário de Estado. E Exato. como compreende, Sr. Professor, perante o que diz, nós ficamos aqui Claro. profundamente surpreendidos perante uma contradição grave. Uma contradição grave. Compreendo. E ainda mais ficamos quando o senhor diz: nunca ouvi qualquer referência ao Sr. Secretário de Estado até há 1 ano. Sr. Professor, como um homem livre que diz o que pensa disto? Aquilo que eu penso não posso dizer, porque não está cá o deputado que eu queria referir para responder.
Posso? Obrigado. Então, o doutor João Correia, o outro dia, numa exposição de uma colega minha, perguntou, acho que foi à Teresa, então, a senhora, no processo, devia ter escrito, vem através do Presidente da República e não do Secretário de Estado. Lembra-se disso? Pronto. E eu estou de acordo. Mas é um bocadinho, ou seja, é mais fácil, numa sociedade hierarquizada como a nossa, dizer que a culpa é do Secretário de Estado e não do Presidente, porque o Presidente é mais poderoso e pode-nos fazer mais mal, percebe? Portanto, eu acho, falando com muita franqueza, eu fiquei estupefacto por ter visto que vinham através do Secretário de Estado, que eu nunca tinha ouvido falar. Sr. Professor, num mail de 25/11/2019 que o Sr. Professor dirige ao Sr. Presidente da República, o Sr. Professor escreve, e sei que tem memória, diz: Sr. Presidente, disseram-me agora que estes luso-brasileiros que querem vir para fazer o tratamento de 2 milhões vieram por seu intermédio, por serem amigos do seu filho no Brasil, ponto de interrogação. Não posso acreditar, cumprimentos António Levi. Ou seja, quando o Sr. Professor diz disseram-me, refere-se à doutora Teresa Moreira. Exato. É só para ter, sim. Não há mais para coisas. ter a confirmação Exato. de que, de facto, quem lhe transmitiu foi a doutora Teresa Moreno. Há pouco também detetámos mais uma incongruência, ou o que quer que lhe chamemos, porque a doutora Teresa Moreno e a doutora Joana disseram que resistiram à marcação da consulta quando receberam orientações da senhora professora Ana Isabel Lopes. E a professora Ana Isabel Lopes nega que tenha insistido na marcação da consulta. Ou seja, nós temos, por um lado, a doutora Teresa Moreno, há uns tempos, hoje a doutora Joana Coelho, a dizerem que quando receberam indicações para marcar a consulta, resistiram. A doutora Teresa Moreno até diz que ficou muito irritada e que terá sido esse um dos motivos que a levou. Mas a senhora professora Ana Isabel Lopes, que é diretora do departamento, nega que tenha insistido. Aliás, a doutora Teresa Moreno fala de 3 insistências. Senhor professor, como é que nós lemos isto, estas contradições? Pois, a grande resistência foram os 3 telefonemas, não é? A primeira resistência, a segunda resistência. O senhor professor tem conhecimento dessa... Não. Mas admito perfeitamente que tenha havido uma insistência da professora Ana Isabela, porque quanto a mim, isto é aqui que ninguém nos ouve, há um processo muito interessante, não sei se eu gosto da psicologia e tentar perceber o que é que as pessoas, porque é que a professora Ana Isabel, a certa altura, diz porque é que eu havia de insistir. Ora, isto é um processo intelectual já, de uma pessoa que se calhar está a arranjar uma justificação, ela provavelmente está convencida que só disse uma vez, mas não vê razão intelectual para ter insistido 3 vezes e, portanto, como ela é uma pessoa muito conscienciosa e muito cumpridora, acha que não podia haver 3 vezes porque intelectualmente não havia razão para o fazer, está a perceber? Isto é complicado, não é patológico, mas é interessante. Eu sinceramente acho que pode ter havido 3 insistências, mas é uma opinião como outra qualquer, e a resistência que elas fizeram. Eu lembro-me que uma das coisas que eu respondi à Felgueiras logo no início era que realmente uma pessoa que escreve vem a pedido do Secretário de Estado, que foi o que a Teresa escreveu, é porque está muito, muito zangada. Porque nós nunca escrevemos, vem através de... Eu vi doentes de secretários de Estado, disto e daquilo, e nunca escrevi, também não foram cunhas, mas... Mas não deixa de ser estranho que esteja zangada com o Sr. Presidente da República e escreva Sr. Secretário de Estado. Mas sabe, é o que eu lhe disse, é mais fácil nomear o elo mais fraco, porque o Secretário de Estado é um elo mais fraco, não é? Em relação à Presidência. Mas pronto. Sr. Professor, numa entrevista que deu e que é pública, o Sr. Professor refere: a voz corrente nos corredores era que era por influência do Presidente da República. A professora Ana Paula Martins, na altura Presidente do Conselho de Administração, também refere a entrevista e eu cito: eu sei que se fala nisso, mas deixe-me dizer sobre isso, não tenho a mínima das mínimas evidências. Sr. Professor,
trocou mails com o Sr. Presidente da República. Sim. O Sr. Presidente, nesses mails, tranquilizou relativamente ao tratamento que deu. Portanto, para além dos rumores, que evidência concreta é que o Sr. Professor tem? Ou seja, Zero. não tem uma evidência concreta de ninguém que lhe tenha dito: o Sr. Presidente ligou-me, tive um telefonema Não, da mas Casa ouça, Civil. Compreende também- a nossa posição, Sr. Sim, Professor? mas eu também dei uma entrevista que disse que o professor Marcelo, ninguém apanhou o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer. O professor Marcelo Rebelo de Sousa sabe de política mais do que toda a gente, portanto ele nunca vai, quer dizer, isto parece-me Mas bem... nós, quando fizermos o relatório final, Pois, nós acredito. vamos ter que, Sr. Professor, compreenda. ou seja, Reformar a política, falar a Pronto. verdade, é o que tem que fazer. Ó, Sr. Professor, eu vejo-lhe esta liberdade e esta força, e o senhor até disse que até lhe tinham dito que era um homem com muita coragem. Isso. E eu questiono, porque é que na altura, quando escreveram a carta, Sim. porque é que não fizeram o que foi feito no Dona Estefânia? Ou seja, no Dona Estefânia recusaram-se a fazer o tratamento. Aliás, Pois. o senhor até diz Deve ter numa havido- entrevista, se eu soubesse o que se passou no Dona Estefânia, as coisas poderiam ter sido diferentes. Portanto, Sem eu dúvida. questiono, porque Sem é que não dúvida. usaram essa coragem? Até porque o ato médico exige autonomia. Sem dúvida. Porquê é que não fizeram o que foi feito no Hospital Dona Estefânia, que simplesmente disseram: não temos orçamento, as crianças Mas- já estão a ter tratamento? Mas sabe que há um pormenor, é porque o Zé Pedro Vieira, que esteve aqui, não é a favor do Zolgensma. Não é medicamente a favor do Zolgensma. E, portanto, tudo isso caía pela base. A Teresa Moreno é a favor do Zolgensma. Portanto, isso é logo o primeiro. Portanto, elas lá à Estefânia não iam fazer nada, porque eles queriam era o medicamento de Santa Maria, percebe? E, portanto, isso fica... Então, o que é que Diga. leva o Sr. Professor a dizer que se tivesse O que sabido o do leva é o Hospital seguinte. Dona Sim, Estefânia, sim. e até entre Sim, aspas sim, diz sim. assim: tínhamos agido de outra maneira. Provavelmente, e sim, até sim. se diz em choque ao saber que a família das gêmeas É tinha verdade. contactado o Hospital Dona Estefânia. O que é que o Sr. Professor Nós, primeiro, tinha... nós não sabíamos da ligação à Estefânia. E depois é muito interessante isso que eu digo, e é verdade, porque eu não estou dentro do tratamento, da eficácia dos vários tratamentos, mas é evidente que se um colega como o Zé Pedro diz uma coisa e que uma colega como a Teresa Moreno diz outra oposta, isto temos que conversar, não é? Para chegar a um consenso que podia ser outro. Portanto, eu fiquei perplexo, realmente. Se eu tivesse sabido, eu não tinha convocado, mas tinha dito à minha diretora, a Ana Isabel, isto tem que se falar, até porque isso daria argumentos à Ana Isabel, se ela não quisesse marcar, para desfazer o nó, percebe? Portanto, foi uma grande pena não se ter discutido esse assunto. Eu, antes de o ouvir, coloquei aqui duas questões, que é, então, na sua opinião, as meninas não reuniam as condições para terem acesso ao medicamento? Questiona as decisões tomadas pela doutora Teresa Moreno? Não. Confiança inteira nela. Ela é uma pessoa muito rigorosa, trabalhadora, sabedora, não discute nada, assim como ela não discute as minhas noutras áreas. Sr. Professor, também Mas sabe... pode falar, ela pode falar comigo a dizer não concordo. Mas... Muito bem. Aliás, Sabe que a quem medicina, fala também tem que ouvir, não é? Claro, a medicina não é nada, é uma ciência muito pouco exata, não é? Eu posso justificar aquilo e o seu contrário com o mesmo sorriso. Posso convencer um pai a levar uma medicação ou a não a levar conforme me apetecer, percebe? É uma profissão perigosa. Nós podemos fazer muito mal se formos maus. Nós temos noção disso, Sr. Professor. Tem toda a razão. Sabia que as meninas também tinham consulta marcada com a doutora Teresa Moreno no Hospital Lusíada, Sr. Professor? Não sabia. Não, isso foi só de agora. E também não sabia que a consulta foi marcada e desmarcada no mesmo dia por não uma sabia razão nada, nunca explicada. Sr. Professor, segundo a IGAS, se as crianças tivessem sido atendidas no Hospital dos Luzias, teriam de ser encaminhadas para uma consulta no Serviço Nacional de Saúde como pertencia à família.
Eu pergunto-lhe, seria mesmo assim? Ou seja, numa altura em que o tratamento com os algemas só era efetuado de forma excepcional em Portugal, ao contrário dos outros países da União Europeia, será que uma consulta nos Lusíadas seria uma garantia de acesso ao tratamento? Não, em relação, não era uma garantia em relação mas era uma garantia em relação ao encaminhamento para um hospital público. E depois, depois é a discussão livre, não é? Mas encaminhamento, sim. Aliás, isto é extraordinário ao mesmo tempo, porque o acesso ao SNS é o que se... Quer dizer, é facílimo, não é? Eu não compreendo se é verdade o envolvimento do Secretário de Estado, porque é que o Secretário de Estado não disse, vão à urgência, só. Em vez de pedir, telefonar, dizer à Carla, faz, não faz, quer dizer, não é? Vai à urgência e está tudo resolvido. E eu não percebo como é que pessoas que estão tão envolvidas e tão metidas no sistema de saúde não dizem a coisa mais fácil e mais banal, vai à urgência. Nós já nos questionámos isto, claro. Que com o cartão de cidadão bastava ir a uma urgência. Exatamente. E, portanto, o porquê disto tudo. E então leva-me à seguinte questão, Sr. Professor, que é o seguinte... E o Sr. Professor até no seu depoimento também fala destes agendamentos mais informais, mais diretos, claro. mais diretos. Sim. E, portanto, eu pergunto em que é que distingue esta consulta ou este pedido. Eu sei que é feito por alguém que tem poder político e não é a mesma coisa. Mas estes pedidos, agendamentos diretos, estes pedidos informais de consulta que não ficam agendados, não são também eles em si profundamente complexos do ponto de vista ético? Ou seja, então, para que é que temos um sistema, se aqui já foi também... Claro que não está certo o secretário de Estado ou alguém com poder político mandar marcar uma consulta, não está correto porque ele tem... Isso é crime. Mas eu pergunto, será correto usarmos a informalidade... E até que ponto a vossa discricionariedade também não cria aqui injustiças e desigualdades nestes pedidos informais de consulta? E isso também nos preocupa aqui, Sr. Professor. Tem toda a razão, mas eu vou-lhe explicar, isso é importante, é por isso que eu gosto muito desta comissão, porque esta comissão tem discutido problemas do dia-a-dia dos médicos e das pessoas do acesso, e que as pessoas podem lá em casa ouvir, que não são habituais serem discutidos na sociedade. Eu vou-lhe dizer uma coisa também, respondendo à questão, o que é importante eu a certa altura empreguei uma palavra que são as cunhas benignas e as cunhas malignas. Não disse malignas, mas só falei nas benignas. Só pode ter cunhas benignas quem não tem listas de espera. Quem não tiver listas de espera na sua consulta, se eu tenho 20 doentes para ver, não tenho lista de espera, posso ver 21. Não estou a prejudicar ninguém. Agora, quem tem 500 doentes em lista de espera e aceita uma cunha, aí é diferente, não é? Nós, neuropediatria, não temos lista de espera. Não temos, nunca tive lista de espera. Eu sou coordenador da neuropediatria. Agora já estou reformado e velho. Mas quando eu era novo... Eu há pouco parece-me que eu ouvi dizer que tinha lista de espera. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Lista de espera são os doentes que nos vêm... Eu sou o triador. Aliás, há outra grande confusão que vos foi transmitida, que são os triadores. O triador é só um, sou eu. Era eu. Só eu era o triador. Não havia 5 triadores, porque não faz sentido. O que é um triador? Um triador é aquele médico que escolhe qual é o médico mais adequado para determinada patologia. Porque se houvessem 5 triadores para os doentes, não é? Cada um ia a correr escolher os melhores doentes. Isso fica claro no seu depoimento, que o senhor é o único triador. Eu sou o único triador. Uma coisa é, não há listas de espera para consultas de neuropediatria, e quando eu digo lista de espera, são as consultas que nos vêm no nosso ecrã, o ecrãzinho que é onde nós fazemos a triagem. Este é visto por aquele é visto por outro, e fazemos isto consoante o quê? A adaptabilidade. Um médico que é especialista em epilepsia leva os doentes epiléticos, não é? E os outros levam os outros. E tem que ser assim. Portanto, nós não temos essa lista de espera. E, portanto,
o que fazemos, as cunhas benignas, aceitamos, consoante a nossa disponibilidade. Agora, estas cunhas não era uma cunha benigna, porque era uma cunha interesseira, e não só das brasileiras, mas de todas, as que eram cunhas interessadas em fazer com que o SNS despendesse aquela quantidade de dinheiro. Portanto, eram cunhas dirigidas a um determinado objetivo. Portanto, listas de espera é fundamental para a aceitação dos doentes, não se prejudica ninguém porque não há lista de espera. Agora, todos os serviços que aceitam ver doentes para além do que lhes está estabelecido, tendo listas de espera grandes, tudo isso é responsabilidade dos diretores de serviço, não é? Uma última pergunta. Sr. Professor, o que é que teria acontecido se não tivessem marcado a consulta? Ou seja, o que é que teria acontecido se tivessem dito... eu já nem sei bem quem é, mas pronto, estamos a falar de um titular de um cargo político que está a utilizar os seus poderes para beneficiar alguém e, portanto, está a abusar do seu poder. O que é que teria acontecido, Sr. Professor? Não, tenho que repetir outra vez, desculpe. O que é que teria acontecido se tivessem respondido, não sei bem a quem, porque eu ainda não sei quem é que exerceu o poder, mas se tivessem referido a quem mandou marcar a consulta, trata-se de um titular de um cargo político que está a usar os seus poderes para beneficiar alguém e, portanto, está a abusar do seu poder, é crime. O que é que teria acontecido se tivessem dito isto? Não teria sido preferível, Sr. Professor, terem dito isto? Ou então... Sim, eu acho que... Sim, eu acho que este caso começou mal e todos os intervenientes ficaram mal na fotografia. Muito mal na fotografia. Todos. Não há ninguém que saia bem desta fotografia, sem dúvida. E, como eu lhe disse, é muito fácil, se a pessoa lhe dizem não marca consulta, vai à urgência e já lá está, não é? E, portanto, não há hábito realmente em negar nada a um superior hierárquico. É uma tristeza. Temos que lutar contra isso. Sr. Professor, muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. E não tenho mais perguntas. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Lévi Gomes. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, Grupo Parlamentar do Chega. Pode inquirir diretamente o doente e o doente responder diretamente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Professor Lévi Gomes, começo por cumprimentá-lo, a sua presença aqui e também felicitá-lo pela coragem que tem revelado ao longo destes anos, na verdade, em relação a este e a outros processos do mesmo tipo e pela intervenção pública que tem tido. Gostava de começar por lhe perguntar o seguinte. Há um momento em que o Dr. Lévi Gomes diz, referindo-se à conferência que o Presidente da República tinha dado, aquela conferência... Sim. Em que o Dr. Lévi Gomes diz que a conferência de imprensa foi na véspera do dia em que fomos prestar declarações na auditoria. Acho inconveniente, porque pode parecer um condicionamento das nossas respostas. Estava-se a referir aí à intervenção do Presidente da República numa conferência de imprensa no Palácio do Belém. Acha que foi uma tentativa de condicionamento das vossas posições? Agora já nem sei, mas aquilo não foi. Eu acho que o Presidente da República, não sei se quis arrumar a casa, incompatibilizar-se com o filho, desancar-me a mim publicamente de uma forma pouco elegante, no fundo, dizendo que eu tinha lançado uma coisa qualquer, coisa com a qual houve repercussões, e, portanto, não acho... Eu, na altura, fiz essa associação, acho que é legítima fazê-la, mas... Agora, uma coisa é divertida, em relação à coragem que estava a falar. De coragem, tiveste uma coragem e tal. Eu disse, eu não tinha percebido que tinha tido coragem. Só tive depois, quando me começaram a bater, não foi? Ia ter artigos no jornal absolutamente incríveis, a dizer que eu era candidato a deputado do Chega. Coisas absolutamente mirabolantes, só por ter tido a tal coragem, porque eu não tive coragem nenhuma, quer dizer, eu não tive coragem nenhuma, eu disse aquilo que... Por acaso apanharam-me naquilo, mas...
Eu sou muito falador, portanto, falo, mando cartas para toda a gente e mais alguns. Por acaso aquela apanhou e pronto, e teve este percurso. Mas se quisessem ter apanhado outras que eu já disse, tinham apanhado. Eu sou muito falador, tenho medo de mim porque eu digo tudo, não é? Ainda bem, Dr. Levi Gomes, esperemos que continue assim, porque é isso Vou que precisamos continuar. na nossa sociedade. 70 aninhos já, É isso sempre a andar. É isso que precisamos. Disse também, penso que foi nessa entrevista, o Dr. Levi Gomes, se calhar recordar-se-á melhor que eu, que não tornaria mais nenhuma correspondência pública entre Marcelo Rebelo de Sousa, para além daquela que entregou à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Não entregaria. Okay. Não entregaria. Okay. Excepto se houvesse mentiras. Se houvesse? Mentiras. Ou seja, mentiras. no fundo, se o Presidente viesse ter alguma mentira claro. mais sobre isso. Claro. Gostava só de lhe perguntar, e eu percebi aqui que a sua vontade era não revelar mais correspondência, o que eu compreendo. Gostava de lhe perguntar se alguma dessa correspondência, ou olhando para ela hoje, poderia fazer luz sobre estes factos e sobre a possível cunha ou não que houve. Não, nada, porque as minhas correspondências eram especialmente diversas, eram sobre política partidária, política disto, política daquilo, sobre saúde, sobre situações da sociedade, e obtive sempre respostas, aliás, muito divertidas e permitiram. O que acha que mudou na atitude do Presidente da República? Foi por... Em relação a quê? Em relação à sua intervenção e, nomeadamente, naquela conferência de imprensa, foi por ter feito esta denúncia pública? Pensa que foi isso? Eu não fiz uma denúncia, eu comuniquei. Sim, foi nitidamente uma retaliação forte, porque eu, aliás, se isto está a ser transmitido, eu gostava de ter um pedido de desculpa público do Sr. Presidente da República em relação à atitude que ele teve comigo. Gostava que o Presidente da República fizesse um pedido de desculpas, mas porquê? Por ele ter dito que eu lancei, ele diz nessa conferência de imprensa, que eu lancei este assunto. Eu não lancei nada. Quem lançou foi a Sandra Felgueiras e eu confirmei os dados dela. Assim como de outras coisas quaisquer. Se eu tiver correspondência consigo e entrarmos em litígio e não sei o quê, quer dizer, é a mesma coisa. Portanto, não tenha. Ou tenha. Doutora Levi Gomes, numa dos vídeos que tivemos acesso da doutora Daniela Martins, ela diz, depois da recusa, aparentemente, a lhe ser atribuído este medicamento, ela diz, aí eu fui lá e dei de cara com a médica. E ela falou para mim que não ia dar, que não tinha mandado eu ir lá. Aí a gente usou os nossos contactos. Foi Exato, aí que eu lembro-me dessa coisa. Aí tinham um contacto lá, conhecia a esposa, a nora do Presidente, conhecia Exato. o Ministro da Saúde, que Exato. mandou um e-mail para o hospital e falou, Exato. olha aí, e o caso das meninas? E começaram a receber ordens de cima. Eu acho que hoje é o momento de perguntarmos se foi isto mesmo, sente que foi isto que aconteceu? Absolutamente, esta sinto. Acho que isso foi genuíno. O resto foi palha, não foi para entreter. Eu acho que isso foi verdadeiramente genuíno, acho eu. É aquela coisa que a gente diz na primeira impressão, primeiro erro e depois tenta tapar os erros que fez. Mas eu, sinceramente, acho que isso foi genuíno. Acho que isso é a verdade. Para mim, isso é a verdade. É que é muito curioso, porque vai de encontro ao que o doutor também já tinha dito, sobre, de repente, esta parece uma descrição de facto autêntica de alguém que diz, olha, isto foi o que aconteceu, eu tive que recorrer a uma cunha e tal, fiz este percurso todo, mas de repente, e faz sentido com o que disseram também, que havia telefonemas acima do Secretário de Estado. Foi dito aqui nesta Comissão de Inquérito. Mas quando questionado que telefonemas era este, não quiseram concretizar, nem conseguiram concretizar. Ou seja, chegado a este momento, quase que dá a ideia, ou que pode dar a ideia, depois foram postos nomes, atirados nomes para a praça pública, para esconder uma responsabilidade que podia vir do Presidente da República. Isto pode ser assim visto? Em minha opinião, há três coisas que eu não quero fazer. E os senhores são todos advogados. Eu não quero fazer nem injúrias, nem calúnias, nem difamações. Foi as coisas que eu andei a tentar aprender estes últimos dias, o que era, e não sei. Não consigo, porque eu posso estar a injuriar, e depois dizem, não, é uma calúnia, não. Portanto, a minha opinião é isso. É isso que disse. A minha opinião, aquilo é a verdade. O resto... E, aliás, pois, vão ter cá a Sandra Felgueiras, também lhe perguntam, mas a minha convicção, essa é a verdade.
Há um dado aqui que é curioso, que é os telefonemas do gabinete da Ministra. Até hoje, do que me recordo... Sim, não houve mais nada. Em toda esta audição, nós nunca conseguimos confirmar esses telefonemas. Portanto, nós aí estaríamos a falar da Ministra Marta Temido, que era a Ministra à altura dos factos. O doutor também... Só a Teresa é que lhe pode responder a isso. Mas o doutor também ouviu esta história de que Não, eu ouvi o que a Teresa me disse. Então ouvi a Teresa dizer foi a doutora Teresa Moreno que lhe disse que houve telefonemas do gabinete da Ministra. Exatamente. Mas foi a única... Eu sou uma esponja, sabe? Vou apanhando as coisas. É evidente, ou seja, para si não houve telefonema nenhum. Não, para mim nada. Nunca para mim ninguém fala. Compreendo. Porque eu depois, não é? O que foi dito foi que a doutora Teresa Moreno terá recebido telefonemas do gabinete da então Ministra da Saúde, no sentido da secretária da Ministra. Sim, isso foi o que ela me disse. Mas depois... Portanto, aqui o verdadeiro... Quando a doutora Teresa Moreno diz que a consulta é a pedido do Secretário de Estado, de facto, nós podemos hoje concluir... Primeiro, que é bizarro escrever isso em dados médicos. Isso eu acho que é consensual. Quer dizer, nunca se viu isso em mais nunca, em lado nenhum. Nunca. Nunca vimos em nenhum... A gente só escreve, às vezes, que mãe tão insuportável, que eu não aguento mais esta senhora, não sei o que mais. Não vai escrever a pedido do secretário, ou do ministro, ou do diretor clínico. Que mãe horrorosa que me está aqui. Não, é verdade, sabe que o problema da pediatria são as mães, não é? Como? Diga. Isto é uma conversa. Eu já estou a ver que sim. Pois conta. Mas o problema da pediatria são as mães, não é? E não só da pediatria, dos veterinários. São as mães dos cães. É terrível. Um dia destes fui com o meu cão ao veterinário e tivemos a discutir o problema das mães. Eu disse, eu sou o mais parecido que há com... Eu sou um médico e o senhor eu sou o que há mais de parecido com um veterinário, e tivemos a falar dos problemas das mães respectivas. E acho que, sabe, as mães dos cães são muito piores ainda que as mães dos miúdos. Porque são pessoas altamente recalcadas, que muitas vezes só têm o cãozinho para tratar... E as mães às vezes têm 2 ou 3 que sempre vão repartindo as coisas. É muito divertido. Nós somos o que há mais parecido com o veterinário, o pediatra. Portanto, doutor Levi Gomes, estes telefonemas que foram feitos, o Dr. Gomes só ouviu só ouviu de terceiros. Porém, bate certo com a história de que haveria interferência acima do Secretário de Estado. Num dos e-mails que nós tivemos acesso, deixe-me só fazer-lhe aqui uma citação que é esta. Ainda hoje me foi dito por um dirigente do Hospital de Santa Maria que a criança vai ser observada no meu serviço, vem por orientação do Presidente da República. Aqui diz, um dirigente do Hospital de Santa Maria. Sim, eu confirmei. Eu tive cuidado agora de saber, porque eu sei quem me disse isso, e falei com essa pessoa, e ela disse-me que a origem era a Teresa, a mesma. E era a diretora do meu serviço, não a Ana Isabel, a diretora do serviço. Portanto, Dr. Levi Gomes, o que nos está a dizer é, este dirigente do Hospital de Santa Maria pode ser identificado ou acha que não convém? Não, acho que não. Este dirigente do Hospital de Santa Maria, porém, não soube por ele, soube porque a doutora Exatamente. Teresa Moreno lhe disse que vinha por indicação do Presidente da República. E este dirigente transmitiu-lhe assim essa informação. Sim, foi numa conversa. Que eles vêm através do Marcelo. Sabe como é que é, não é? Os corredores. Sim. Portanto, é assim que esta informação surge. Chega, portanto, passa por um dirigente do Hospital de Santa Maria por via da doutora Teresa Moreno. Exato. Muito bem. Gostava ainda de lhe perguntar sobre a carta desaparecida. Porque deu aqui um dado que me pareceu importante, que é, a carta de facto desapareceu, isso foi tornado público, não é uma revelação aqui do Dr. Levi Gomes, a carta foi tornada pública, mas disse-me um dado que não sei se o quis dizer especificamente, que foi, inclusive é dos nossos computadores desapareceu a carta. Isto é verdade? Assim... Isto é verdade, ou seja, quando a Sandra Felgueiras tentou que houvesse outra pessoa a falar do assunto sem ser eu, não sei porquê. Não me conhecia. Senão tinha logo ter comigo, não é? Mas pronto, ela não me conhecia e disseram-me que o meu colega que há de vir cá disse ao Dr. Levi,
andam a falar de novo sobre o assunto, veja lá se encontra a carta, porque eu não a tenho. Eu fui aos meus 2 computadores do hospital e pessoal, não tinha. Ele foi ao dele, não tinha. A Joana Coelho, que esteve aqui há bocado, não tinha. A Teresa Moreno, não tinha. Só a outra, a Sofia, que esteve aqui, a Ana Moreira de Sá, é que tinha a carta. Foi essa carta que nos salvou, entre aspas, e que pudemos fazer uma segunda via, que depois foi entregue, aliás, com uma data errada, que fui eu que me enganei na data. Mas essas cartas, é muito estranho que nenhum de nós, porque o Tiago, que há de cá vir, ele escreve bem, fez o projeto da carta, nós com certeza consubstanciámos com algumas coisas e, portanto, remetemos para ele e foi essa carta que depois foi publicada. É muito estranho que nenhum de nós tivesse a carta, mas é um facto. Nenhum de nós tinha a carta que a Sandra Felgueiras tinha. Sobretudo porque a carta estaria nos computadores do hospital ou nos pessoais. Ou no pessoal ou no hospital. Porque sim, todos vão ter lido a carta para assinar, portanto ela há de ter feito o sim, seu download, claro. Esta carta é... Esta carta que foi tornada pública, não é? Sim. Pois, isso já não... Portanto, teria que ser levado a cabo algum tipo de operação lá para se limpar a carta dos computadores. Não faço ideia, mas é um facto. Desapareceu e quando a Sandra Felgueiras me diz, olha, tem que venha cá à televisão falar disto, daqueles assuntos que nós combinámos, mas traga a carta. Eu disse, mas nós não encontramos a carta. E ela depois disse-me, não se preocupe que eu tenho a carta. Tudo isto é bizarríssimo. E a carta é igualzinha a esta, que acaba assim. Assinam abaixo todos os neuropediatras do departamento do Hospital Santa Maria. É assim que acaba a carta que tem a Sandra Felgueiras e que a nossa carta que depois a Ana Moreira de Sá tinha no computador dela. Foi a única que nos salvou. É bizarro porque é muito bizarro. Todos os profissionais que assinaram a tiveram que ler, elas ficaram alojadas no seu computador. Claro. Como é que elas desapareceram simplesmente, não é? É uma questão... É muito estranho, mas para nós foi... Sim. Já viu o que é? Tens que encontrar a carta. Ninguém tem a carta. Sim. E prova também que a gente nunca mais ligou. Ouça, é tão engraçado como é que as pessoas... Eu depois, a certa altura, perguntei, será que nós fizemos a carta? Será que nós fizemos a carta? Eu depois só fui à Comissão de Ética, onde tínhamos mandado. E lá está, dia 7 de dezembro, está o registro da carta. Portanto, assinada, e essa está assinada por todos. Essa é a carta autêntica, é a única que sobrevive. E, portanto, eu fiquei descansado. Não, nós fizemos a carta, está na Comissão de Ética e não há resposta. Mas sabe que as pessoas agora não respondem a nada, não é? Sim. É uma desgraça. Mas, em todo o caso, mesmo não havendo resposta, é estranho que um documento desta importância desapareça dos nossos, sim. Dos nossos, sem dúvida. É muito estranho. Doutor, o meu tempo também está a esgotar-se, gostava de fazer... Não, mas pergunte. Eu dou-lhe o meu tempo todo. O meu tempo é que se está a esgotar. Há duas questões que gostaria de ouvir de si, porque acho que é também a fonte mais credível, mais próxima e credível, que é esta. Uma tem que ver com a mãe das gêmeas, que também disse aqui na audição, desde o primeiro dia que cheguei ao hospital, essas pessoas e os clínicos me disseram que eu estava lá a mando do Presidente da República. Ouvi isso tantas e tão repetidas vezes que até eu passei a acreditar que isso era verdade. Isso foi dito pela Daniela Martins aqui. O que vai de encontro ao que tinha dito, que era o que se dizia de facto e era o que corria nos corredores dos hospitais. Sabe que uma coisa são os corredores do hospital, outras coisas são o local onde as gêmeas eram tratadas, provavelmente que era na consulta, onde é outro local, percebe? Fisicamente é outra coisa, mas acredito que ela... Eu nunca vi a mãe das gêmeas, só a vi aqui a chorar. Nunca tinha tido outros contactos? Não, nunca a vi, nunca a conheci, não sei quem é. Porém, doutor, só para terminar, há uma frase sua que eu acho que devia ficar, para além de muita coisa que disse relevante aqui nesta comissão de inquérito e que acho que merecerá a nossa investigação subsequente, há uma frase que acho que é particularmente paradigmática, que diz: é mais fácil culpar um secretário de Estado do que alguém que tem o poder mais acima e que nos pode fazer pior. Eu gostava de lhe perguntar se quiser responder-nos, se é mesmo essa a sua convicção. Isto é psicologia barata. Sim. A minha é psicologia barata, não é? É muito mais fácil. Eu, a certa altura, depois de ter tido coragem,
fui atacado por todo lado, eu era o elo mais fraco para destruir, não é? Naquela altura. Portanto, penso que é muito mais fácil escrever, bem a pedido do Secretário de Estado, do Presidente, custa mais, a caneta arranha. Acho que ficou bastante claro. Não tenho mais perguntas, Sr. Presidente. Obrigado. E obrigado pelas respostas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Lévi Gomes. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Pode inquirir o depoente diretamente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra a Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Lévi Gomes e o seu advogado. Isto fica para o fim, muitas perguntas já foram feitas. É o melhor. Não, mas o que é que eu queria que começasse por fazer? De certeza que já pensou nisto várias vezes, que é todo este processo. Ou seja, faça-nos uma cronologia, não precisa propriamente ter datas, mas como é que isto se desenrolou tudo? Ou seja, como é que começa, quem é que esteve envolvido, como é que todo este processo? Sim, eu até tenho aqui uma coisa que é mais fácil para não me enganar. Muito bem. Portanto, isto é, se eu tivesse um slide, apresentava em slides, que é uma pena não haver. Novembro de 2019, novembro. Dia 21, preparação da carta pelos neuropediatras. Dia 21. E carta, nesse dia 21, penso que é no 21, carta idêntica, no fundo, alertar o Presidente da República sobre esta situação, estes desequilíbrios orçamentais e tal. 21. Dia, acho que é 24 ou 25, eu ouço pela primeira vez que vem através do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E nesse dia eu escrevo uma carta ao professor Marcelo Rebelo de Sousa que me responde a dizer, vem por seu intermédio. Portanto, estamos no dia 25. Dia 28, entrego ao diretor clínico em mão e dia 28 envio para a Comissão de Ética. Isto é o que se passa em 2019. Depois, eu nunca mais desapareço disto, porque é uma situação que é uma doença neuromuscular, eu desconhecia completamente todas as influências extra Marcelo Rebelo de Sousa, do Secretário de Estado, disto, aquilo, não tive conhecimento de nada. Ainda bem, porque senão metia-me nisso tudo e nunca mais de lá saía. Novembro de 2019. Outubro de 2023. Portanto, agora, aquilo que eu disse há bocado, primeiro, andam a remexer no assunto, diz o meu colega, em outubro. Telefonema da Sandra Felgueiras sobre a possibilidade de eu confirmar que Marcelo sabia da situação e que tínhamos entregue uma carta que tinha desaparecido. Isto em outubro de 23. Eu peço à Felgueiras que envie as perguntas. Vou pedir a aprovação ao Conselho de Administração, que eu obtenha uma aprovação calorosa, que é uma coisa que eu gosto, portanto é a fome com a vontade de comer, eu queria dizer e foi-me dito para dizer, portanto foi bom. E depois vou à televisão, onde digo que eu respondo àquelas coisas e encontro realmente a Sandra Felgueiras muito bem documentada, sabendo tudo o que havia para saber, ainda num processo ainda imberbe, não é? Porque ela não sabia ainda das coisas do Nuno Rebelo de Sousa, quer dizer, não se sabia, foi um processo, foi verdadeiramente arrancado. Pronto, isto em outubro. Depois em dezembro, aquela conferência do professor Marcelo Rebelo de Sousa lá na cave do Palácio de Belém, em que diz que eu lancei este assunto, que foi grave. Depois, algum desconforto para mim pelas pessoas que tive atrás de mim, absolutamente inacreditáveis. Pronto, e é isto. Isto é o cronograma. Posso depois passar por... Mas, e no concreto do caso, o que é que acha que aconteceu? A Daniela Martins falou com o Nuno Rebelo de Sousa. Eu acho aquilo que... Nuno Rebelo de Sousa fala com o pai, mas depois há aqui algo que não se percebe exatamente como é que a consulta é marcada, claro. Quem é que dá a ordem diretamente. Eu queria... tudo o que sabe e juntando eu não sei tudo nada, o que é que acontece. Eu não sei nada. Ou daquilo que acha, de certeza que já pensou neste processo. Não, é que depois, ou duas uma, ou eu vou dizer aquilo que acho e eu incorro na injúria, calúnia e difamação e não quero, o meu advogado, que é uma pessoa que eu estimo muito, não me deixa,
Porque a minha opinião eu digo-lhe ali no seu gabinete, isso eu digo-lhe. Mas aqui não vou dizer, porque é completamente inventar, percebe? É inventar, mas quando eu digo clarinho, clarinho, é clarinho, clarinho. Porque disse, e então vou citar, porque disse algures numa entrevista, qualquer coisa como: Nuno Rebelo de Sousa é muito interventivo e ativo como o pai, provavelmente agarrou no telefone e começou a falar, e basta dizer Nuno Rebelo de Sousa, que as pessoas põem-se logo em sentido, dando a entender que só o nome abria portas. Claro, e abre, não é? Mas há pouco disse que não acreditava que fosse através do Secretário de Estado, ou seja, esta ligação que há entre o Nuno Rebelo de Sousa e o Secretário de Estado faz ou não faz sentido? Eu acredito, não sei, eu acredito na palavra do Secretário de Estado. O Secretário de Estado disse-me a mim que não tinha marcado a consulta. E eu acredito no que ele disse. Acredito, porque se a senhora deputada me disser também uma coisa deste género, eu acredito em si. Mas também já vi mentiras extraordinárias. Mas que ele me garantiu que não tinha marcado, pelo menos na forma como nós entendemos marcar, não é? Porque eu acho que aí a forma é muito importante. Agora... Pois, é que o problema também é que a doutora Teresa escreveu no processo clínico das crianças que a consulta foi marcada através do Secretário de Estado. Mas ela também disse aquela outra parte, não foi? Que sabia que havia uma pessoa acima, mas isso não escreveu. Ela também não pode dizer o Secretário de Estado e uma pessoa acima. Sim, é um bocadinho estranho, não é? Pegando já nisso, porque aqui a doutora Teresa, obviamente, deu a entender, e já foi explicado, e há pouco a doutora Joana também, que havia esta resistência na marcação da consulta, e quando nós ouvimos a doutora Ana Isabel Lopes, naquela história, a negar esta insistência, porque não havia... A insistência faz sentido ou não faz sentido? A insistência faz sentido. Não, faz sentido na perspectiva da professora Ana Isabel. Porque se ela for muito pressionada, se ela receber 3 telefonemas do Luís Pinheiro ou de alguém a dizer para a coisa, ela faz 3 telefonemas para a Teresa Moreno para a coisa, percebe? É uma questão intelectual e de hierarquia, percebe? Manda 3 vezes, ela faz 3 vezes. Isso acho que sim. Porque... E já agora pegando no Dr. Luís Pinheiro, há pouco disse que não acreditava que o Dr. Luís Pinheiro tivesse grande interferência neste caso, mas disse também já numa entrevista que também não tinha dúvidas que o diretor clínico Luís Pinheiro, eu disse que ele sabia, deixe-me só citar, sabe de tudo, é a pessoa-chave, é o pivô entre o Ministério, Rebelo de Sousa pai, Rebelo de Sousa filho, porque é quem recebeu a mensagem e que a transmite à diretora que marca a consulta. Exato. E, portanto, o que na altura quis dizer com isto, eu vou, depois diz-me sim ou não, eu não quero que se ponha em maus lençóis, portanto eu vou dizer eu. Não. Portanto, ou seja, o que está aqui a dar a entender é que terá eventualmente havido uma chamada ou uma informação da parte de algum dos Marcelos, ou de algum dos senhores Rebelos de Sousa, para o Dr. Luís Pinheiro. Eu acho... temos que ver, nós estávamos numa fase muito inicial do processo, que eu acho que ninguém sabia o que é que ia dar, percebe? Não fazia. Eu estava convencido que o Dr. Luís Pinheiro tinha um papel muito importante neste assunto como diretor clínico, mas eu acho que me enganei e excedi na atribuição de cultas. Eu acho que não houve contactos dessa ordem. Acho eu, mas é a minha opinião, mas não vale nada. Não, é muito importante. Não, mas não vale, é uma impressão, percebe? Não, o problema é que, de facto, nós, as pessoas, chave desta comissão de inquérito, de facto, chegaram aqui com todo o seu direito e não falaram. E, portanto, nós temos que tentar juntar as peças todas. Eu não percebo nada de direito nem de nada, é fazer confrontações. Há aqui três grupos de pessoas que têm que ser confrontadas pessoalmente entre elas. A Teresa Moreno e a Ana Isabel. Não é? Dizer o quê? A Ana Isabel e o Luís Pinheiro. O secretário de Estado e a Carla. Juntem-nos numa mesa, separadas, com grade, e façam-nas falar, porque só assim é que se sai disto, porque senão estamos aqui a vida toda, não é? Pois, nós estamos muito expectantes. Não, pode-se fazer, agora uma pergunta, pode-se fazer confrontações deste género ou não? Não sei. Doutora Drevan... Nós já tivemos essa dúvida. Pois, eu acho que tem que haver, não?
Nós já tivemos precisamente essa dúvida, porque de facto os depoimentos da Pode doutora Teresa ser, e da doutora Ana Isabel foram efetivamente não, contraditórios. isto nunca, então não dizem, então falem umas com as outras. Senhores deputados, Eu sugeria até em salas diferentes, uma estava aqui, a outra respondia dali, e outra, e depois, uma coisa, se não pode haver confrontações diretas e indiretas, uma coisa qualquer, Pronto. Nós estamos, de facto, muito expectantes com a audição do Dr. Luís Pinheiro, mas eu Claro. temo que ela seja mas muito ele idêntica, não vai ser, seja não. muito idêntica às outras duas anteriores Não e, vai ser, novamente, não vai dar legitimamente, porque... Não vai dar nada. Diga-me só mais outra coisa. Algures também... Eu não tenho má impressão dele, hein? Do Sim, Dr. Luís Pinheiro. Não tenho, acho que talvez tenha julgado precipitadamente, mas acho que ele se calhar não teve grande influência nisto. Penso eu. Queria só também perceber aqui, porque de certeza quando disse esta frase tinha qualquer coisa em mente e eu gostava de perceber. Disse algo também como, já se percebeu, que seria muito mais grave se, como Nuno Rebelo de Sousa, ou neste caso Daniela Martins, que disse que não conhecia Nuno Rebelo de Sousa, seria muito mais grave que se não conhece a família, então a que título é que a pessoa vai intervir? Se não tem qualquer ligação ao caso em questão, tem de se perceber, falar com ele, para perceber como é que se interessou tanto por este caso. Eu disse isso? Disse. Pá. Está numa entrevista Sim. no Observador. Ok. Eu queria perceber o que é que pensou, ou seja, o que é que estava aqui subjacente, ou seja, eu penso mesmo que a senhora deputada, não é? Quer dizer, porque é que uma pessoa se interessa, é aquilo que os senhores sabem, não é? Que se houve interesse, aliás, essa parte, quer dizer, nós estamos a falar aqui da marcação da consulta, pronto, é um facto politicamente interessante, só muito porque envolve o poder político, mas a parte mais importante é essa outra, não é? Essa é que é verdadeiramente importante desmascarar ou investigar, porque esta coisa da marcação da consulta Era precisamente por aí que eu lhe fiz esta pergunta. Mesmo, não é? Ou seja, porque depois há aqui todo um processo Claro. que nós não percebemos exatamente o que é que o que é que esta família tinha em particular para haver aqui um interesse da parte da Presidência da República. Mas o que é que acha que é? Não, mas isso da Presidente da República foi por causa do filho, não é? Ou seja, porque é que o filho do Sr. Presidente da Não República sei. Eu até disse, se ele é tão interventivo para causas que não conhece, ele tem que vir para Portugal, porque há muito que fazer aqui. E portanto, é uma pena estar no Brasil. Tem que vir para cá trabalhar para resolver estas situações todas que há, não é? Isto é... Estou a brincar, não é? Não, mas é um facto. Não, mas é verdade. E de facto então, nós precisamos de perceber, não... Pois há situações engraçadas, quer dizer, quem lê o comportamento físico das pessoas, não é? Quem vê o comportamento físico das pessoas, vê as autenticidades, vê como é que as pessoas se movem, como é que se mexem. Eu acho que isso suscitou uma manifestação grave de desagrado nos portugueses, ver como é que certas pessoas se movimentam, se tiram selfies à porta da Basílica da Estrela, tudo muito... Aquilo aquilo não engana, percebe? Aquilo é que não engana. Portanto, é questão de... É muito interessante ver a movimentação, como é que as pessoas se movem, com a segurança... Não, e isto era para chegar à pergunta que de certa forma já foi feita, que é, este caso surge... O filho Nuno é filho de uma família importante, não é? Porque junta o Rebelo de Sousa, não é? Da parte do pai, e junta da parte da mãe os grandes poderosos da Caixa Geral de Depósitos, dos donos de Portugal antes de 25 de Abril. Portanto, aquilo foi com certeza um grande casamento na época, eu não me lembro, mas eram duas famílias poderosíssimas e, portanto, eram pessoas muito importantes e muito poderosas. Nenhum de vós se lembra, porque são todos miúdos, eram todos... Doutor Leve, desculpa interromper novamente. Agora vamos evitar a continuar. Pronto. Isto é a história de Portugal. Isto é a história de Portugal. Muito Mas importante. vamos evitar a continuar, portanto, neste assunto e vamos nos centrar nas perguntas. Sra. Deputada Joana, por favor, continue.
Pronto, e isto era exatamente para chegar ao ponto em que já aqui foi perguntado, que é, este caso surge de facto porque acaba por haver um vídeo da parte da mãe das gêmeas a dizer que houve um pistolão, que há uma cunha, que conhecia a nora do presidente, e aquilo que eu lhe queria perguntar é se acha que é isto que é genuíno. Sim. Portanto, Já disse há bocado, para mim é genuíno, aquilo é a primeira... É verdade, aquilo é a verdade. Que depois enganei-me, fui parva, fui estúpida, quer dizer, andamos a brincar, não é? Eu já tenho 70 anos, não é? Não dá, não é? Portanto... Pois é fácil dizer, fui estúpida. Pronto, era aqui que eu queria... Claro, eu acho que é genuíno, aquilo é verdadeiramente genuíno, para mim. Que havia um conhecimento, obviamente, da parte da família das crianças com... Pronto, na altura a mãe das crianças falou na nora do presidente, e isto para si é algo que pode ter acontecido e, portanto, e daí vem então a influência através do filho da presidência da República. E eu genuinamente acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi enganado, porque ele queria só fazer, enfim, e depois foi metido num imbróglio que ele não esperou e não sabia da engrenagem toda. Acho que não foi por tentativa de obter nada para ele próprio ou para... Acho eu. Sim, se bem que, como disse há pouco, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não é propriamente alguém inexperiente e, portanto, sabia que os impactos que mas poderia é pai, às vezes os pais... há também uma fotografia muito gira dele a fazer festinhas ao filho, já repararam nessa fotografia? É uma fotografia muito particular também. Depois posso falar, mas isto é fora de contexto. Doutor mas eu venho cá uma tarde só para falar destas coisas. Vamos concentrar apenas nas perguntas e respostas. É relevante para a Comissão os laços familiares e os acontecimentos do passado relativamente à família do Sr. Presidente da República. Não é para aqui chamada essa questão neste momento. Vamos concentrar e também avisa a Sra. Deputada Joana Cordeiro. O seu tempo está quase a terminar, portanto, agradeço que se centre nas últimas perguntas. Obrigado. Não, eu não tenho muito mais perguntas. Eu acho que já ficou, claro aquilo que como considera que este processo decorreu, digamos assim, e agradeço-lhe, novamente, não sei se é coragem, mas agradeço que de facto que alguém pelo menos venha à Comissão de Inquérito, responda às nossas perguntas e que nos esclareça. Muito obrigada. Sim, não tenho buracos de memória, eu lembro-me de tudo. É ótimo. Muito obrigado, Sra. Deputada e Dr. Lévi Gomes. Quero agradecer, penso que já não haverá segunda ronda, não há. Quero agradecer a sua presença hoje e realmente a coragem com que respondeu a todas as perguntas que aqui foram feitas. Portanto, mais uma vez agradeço e a presença também do seu advogado aqui hoje e vou dar por encerrada esta audição. Obrigado a todos.